para nossa história aqui do Paraná, né? O Vini já esteve muito mais próximo, né, Vini, sim. do educativo, sempre fazia formações com a gente quando a gente tinha uma mostra, era, acho que, Histórias em Aberto, né? Uhum. Trazia muitos artistas paranaenses. Então, o Vini conversava muito com a gente, trazia todo esse conteúdo, né? Formava a gente nesse sentido também. Então, super legal que vocês estão conhecendo o Fernando Vini agora. E, enfim, né? Pessoa bastante importante. Olá. A minha pesquisa geral é sobre arte moderna e contemporânea, né? Mas aí dentro eu comecei a pesquisar uma coisa que não tem, né? E que eu gostaria de passar isto para vocês, né? Ceder esse caminho sobre a arte paranaense. Não há nada, né? Coisas assim muito superficiais. Quem fez um trabalho maravilhoso enquanto viveu foi a professora Adalice Araújo, que foi a minha professora e praticamente que eu herdei isso dela, né? Essa vontade de a gente ver, né? E tem uma coisa importante aí, né? Quando você vai fazer uma pesquisa, se você conseguir chegar na fonte primária, é o melhor que a gente tem. Se eu vou pesquisar um artista, por exemplo, eu sou um apaixonado, como o Massuda também era, pelo Henri Matisse. Adoraria ter um Matisse em casa, né? Adoro. Agora, se eu for escrever sobre Matisse, eu vou ter que ir para a França, né, para o sul da França, né, para estudar por onde ele passou, o que ele viu, etc., consultar a documentação dele. Quantos Matisses eu tenho no Brasil para poder fazer alguma coisa, né? Enquanto que se eu vou falar sobre Domício Pedroso, né, faleceu recentemente, mas todo o material está aí, a família está aí, né, os críticos que falaram deles, o acesso às fontes primárias é muito maior, né? Por isso eu gostaria de incentivá-los também, né, além das monitorias, começarem a fazer pesquisa, né, sobre arte paranaense, arte brasileira. A gente não tem desvinculação uma coisa da outra, né? Nós estamos falando de arte brasileira. E, bom, eu aceitei fazer essa curadoria, agora já posso levantar. Eu aceitei fazer essa curadoria porque, a princípio, o Alberto Massuda foi muito meu amigo. A gente conversava muito, né? Ele gostava de falar sobre teoria, e eu também, né? Mas jamais sobre o passado dele, né? Como eu falei no começo, quando eu perguntava, mas por que o Brasil? Não, era o navio mais próximo que tinha, vinha para o Brasil, eu vinha embora, né? Jeito que não é verdade, ele tinha um conhecimento bom sobre o Brasil, né? E a partir do momento que ele começou essa pesquisa, como é que você começa a pesquisa? Vendo as informações pessoais, né? Como ele sempre foi um homem enigmático, a primeira coisa que eu pedi, posso ver os documentos pessoais dele? Certidão de nascimento, essas coisas, né? E realmente isso está tudo muito bem organizado, né, pelo Dr. Cadre, né, que é o filho mais velho dele. E ele me deu uma pasta de capa preta, enorme. Eu abri, levei um susto. Mas o Alberto Massuda não é Alberto Massuda. O nome dele era Ibrahim Massuda, o nome dele no Egito, né? Então, essa informação já vai acontecer lá desde o comecinho, né? Gente, daí eu levei um susto, porque eu sempre fui um curioso, né? E nós sabemos pela história, inclusive a história dos países árabes, né, que chega para nós, principalmente por causa dele, que houve um movimento muito importante no Cairo, né, no começo do século XX. O movimento chamava-se Art et Liberté, Arte e Liberdade, né? Hoje eu estou entendendo um pouquinho que esse movimento foi muito parecido com o que a gente teve aqui no Brasil com a Semana de Arte Moderna. Foi o primeiro movimento de ruptura com a arte acadêmica. E aí então são os artistas modernos. Mas o Massuda me falou, não, eu não participei do Art et Liberté, eu era muito criança. Realmente, o movimento Art et Liberté começou em 1938. Ele nasceu em 25, ele tinha 13 anos quando começou o movimento. Gente, mas o movimento não é de um dia, né? Continuou existindo. Depois, agora a gente veio descobrir que ele participou de exposições
Ele não foi do movimento, mas ele participou de exposições do movimento. Mas ele já é um grupo dissidente do movimento moderno. Isso é, em direção ao que nós chamamos de arte contemporânea. Eles tinham um grupo, liderado por um professor dele, um grupo que se reuniu e criou um chamado Grupo de Arte Contemporânea, Groupe d'Art Contemporain. Um grupo de vanguarda dentro da vanguarda egípcia. Então, vão notando aí a importância que ele vai ter no mundo egípcio. Quando eu sei que o nome dele é Ibrahim, como eu tenho sempre essas curiosidades, há um tempo atrás, e eu acredito que foi em 1917, porque a minha esposa tem família na França, então de vez em quando a gente vai visitá-los, né? E eu tive em 2017 lá, e havia uma grande exposição nesse museu que estão dizendo que vem para o Brasil. Eu não acredito, né? O Centro Georges Pompidou. Gente, eu trabalhei nesse museu, né? Trabalhei assim, pesquisa. Nunca fui funcionário lá, que bom que tivesse sido, não tinha voltado, né? Eu fui ver essa exposição, eu estava lá, fui ver essa exposição por curiosidade, né? Por saber que era do Cairo. Tá? Só que, de repente, numa das paredes assim, que eu estou passando, né? Uma fotografia enorme. Eu disse, mas eu já vi essa foto. Tá, mas não me liguei muito. Só que um pouco para frente, né, tinha um quadro, Adão e Eva, de um Ibrahim Massuda. Eu estava com a máquina fotográfica, não tinha guarda por perto, tenho a foto desse quadro, tá? Só que depois o guarda-avião não deixou fotografar o resto, né? E então eu fiz a ligação, mas como? Então esse Ibrahim Massuda tem uma importância. E começamos a pesquisar a partir daí, né, da exposição do Centro Georges Pompidou, e descobrimos, né, várias exposições que têm acontecido agora no ano 2000, de 2000 para cá, procurando o Massuda, né, esse Ibrahim Massuda, que eles acreditavam ter morrido em torno dos anos 60. Né? Então, na biografia dele aparecia lá 1925, 1960. Tá, foi feito o contato, né? E nesse momento nós estamos sabendo que a dona Juliana Woznicka, nossa diretora, está em Dubai. A poucos quilômetros de Dubai tem uma fundação chamada Fundação de Arte Sajat Art Foundation. Essa fundação tem 10 quadros do Massuda. Então, gente, ele teve uma importância lá. Então, essa exposição foi construída em cima de 5 núcleos. Tá? O primeiro núcleo que vocês vão ver é justamente o Massuda no Cairo. Né? Isso é o período dele. Vocês imaginem alguém fugindo, né, com 2 crianças, né, o casal e 2 crianças, tendo que sair de lá, não podendo trazer muita coisa. Esses quadros que estão ali na frente, todos vieram do Cairo. Como é que ele trouxe isso? Né? Porque tinha uma certa importância. Né? Um desses quadros, que a gente vai ver logo de início, ele mandou para o Salão Paranaense e foi premiado, logo que chegou. Né? Ele chega no Brasil em 1956, ele vai primeiro a Porto Alegre, porque tinha alguns conhecidos lá, que lhe prometeram um emprego, mas ele está cansado dessas histórias, né? Promete emprego e o emprego é fictício. Foi lá, a família tinha ficado em Santos, ele foi lá, não deu certo, e aí que vem esse professor dele, o Sam Amin, gente, me desculpem com os nomes árabes, né? Ele estudou no Brasil, fez academia no Brasil, Academia de Arte, e chegou a participar de uma grande exposição em 1948. Então, se a gente pega a biografia do Amin, que vocês podem procurar na internet, diz que ele participou da primeira Bienal de São Paulo. Mas todos nós sabemos que a primeira Bienal foi em 51. Portanto, foi uma grande exposição internacional que aconteceu em 1948, quando estava sendo inaugurado o Museu de Arte Moderna de São Paulo. O MAN de São Paulo é de 48. Mas o homem conhecia o Brasil, portanto, falou muito bem daqui e
falava do Portinari. Certo? O Massuda, portanto, vem para cá sabendo que o Brasil tinha movimento artístico, ele sabia o que era aqui, né? Que tinha a Bienal, porque em 51 não houve nenhuma representação de artistas do Cairo na Bienal de São Paulo. Mas em 53 houve uma delegação. E nessa delegação ele entrou. Né? Eram 50 que viriam participar, 50 fizeram a inscrição na segunda Bienal de São Paulo. Só 29 chegaram. Né? Portanto, não sei, não tenho mais como perguntar, né? Por que as obras dele não vieram. Talvez por falta de dinheiro, o que eu não acredito, né? Que a família dele era bastante rica no Egito. Ou não quiseram colaborar, alguma coisa aconteceu aí, né, que as obras... Mas ele sabia da Bienal de São Paulo, conhecia Portinari, e em Porto Alegre ele soube que aqui em Curitiba estava acontecendo um movimento de arte moderna, né? Famoso movimento que nós conhecemos, o movimento de renovação da arte paranaense, que tinha acontecido em 57. Então ele disse, não, lá tem tudo para fazer, ele vem para cá. Né? Então, o primeiro núcleo, esse período das pinturas que ele fez. Agora, querem passear então? Querem chegar até lá? Vamos? Podemos fazer. Gente, só tem que me apressar, né? A história é muito longa. É. Gente, o primeiro núcleo é azul, porque entre as cores que ele gostava muito de utilizar, vai predominar a cor azul. Até o João Osório Brzezinski, num texto que ele escreveu, o nosso João Osório, diz que se tirarem o azul, o Massuda não vai pintar mais. O que não é verdade, né? E depois, então, ele dizia que eram fases. Fase azul, fase vermelha, e daí fica por aí. Mas ele adorava o verde, né? E eu procurei, então, retirar as cores dos quadros dele, né? Aproximar o máximo possível as cores daquelas cores que ele utilizava. Mas ele era bastante rico na cor. Né? Ele era um verdadeiro colorista. Né? Azul porque eu quis começar, né, ali na frente, eu queria começar com aquele quadro, né, porque parece para mim que aquela figura, né, está voando. Né? Mas a gente tinha que tirar a moldura, porque senão não cabia no painel e evidentemente que o colecionador não permitiu tirar a moldura. Então eu substituí por outro quadro muito próximo. Eu queria conceituar a exposição na ideia do voar. Por isso estão vendo que tudo está suspenso. Né? Todos os painéis são suspensos porque a obra dele voa. As figuras estão sempre voando. Estão soltas no espaço. É como se não existisse linha de terra, né? Se não existisse linha do horizonte, né? Não existisse perspectiva. Né? Tudo está no ar. Aí a gente lembra de Chagall, né? Que era uma das paixões dele. Ele gostava demais da obra do Chagall. Eu não vou passar ali para frente, né? Mas depois vejo, eu coloquei esse quadro, né? Que me parece que já tem até um passarinho embaixo, então dá uma ideia de voar, com uma poesia dele. Né? Ele também era poeta, escrevia, além de teórico, poeta. Né? Eu coloquei uma poesia chamada Voar, né? Para justamente, né, a gente ter a ideia da introdução. Então, o primeiro núcleo, esse dele no Cairo. O segundo núcleo, né, que é pequenininho, que é a vinda dele para o Brasil, né, os primeiros anos no Brasil, né, isso é de 58 até 66, por aí, 65, 66, e que aí ele começa a assinar inicialmente como Abramo Massuda. Mas, gente, já em 59, ele participa do Salão Paranaense, que vai ganhar o prêmio com esse quadro que está aqui atrás. Ele assina já Alberto Abramo Massuda. Quer dizer, ele começa, então, a usar Alberto, é o nome artístico. Não há nenhum registro disso. Né? Tá? Abramo por quê? Ele tinha nacionalidade italiana. Né? O pai dele tinha a naturalidade italiana e passou para ele.
o que gerou um conflito no Egito, né? Porque ele era estrangeiro lá. Ele era italiano no mundo árabe, imagine vocês, né? Então, aí que começam os grandes conflitos dele, né? Que a gente ainda não desvendou completamente, tá? E ele começa a usar, então, Abramo é a tradução do Ibrahim para italiano, né? Ele vai viver 4 ou 5 anos na Itália, vai fazer um curso de cenografia para cinema, né? Onde existe um certificado assinado pelo Fellini. Então não sabe se ele foi colega ou foi aluno do Fellini, vocês já imaginaram? Quer dizer, coisas ainda estão sendo, né, construídas, etc. Então, os primeiros anos do Brasil, quando ele se integra, ele tem uma sorte, sei lá, né, de chegar no Brasil e morar, eu não sei se a rua chama-se Voluntários da Pátria, ali, que é bem pertinho da Escola de Belas Artes. Ele tem um apartamento ali, ele mora com a família ali, ele sai e está de cara com a Escola de Belas Artes, que evidentemente ele vai tentar conhecer. Gente, na Escola de Belas Artes funcionava o Centro de Gravura do Paraná, né? Cujo diretor naquela época era o Nilo Previdi, que o integra diretamente ao movimento de renovação. Então, já em 58, né, ele começa a fazer parte desse movimento de renovação, mas com aquelas ideias que ele tinha lá no Egito, de reformar, de construir, né, alguma coisa completamente nova e de vanguarda, já, né, nos anos 60, ele vai, o nosso terceiro núcleo, ele vai criar então esse grupo 1, né, com alguns colegas, né, com alguns artistas, que era um grupo que queria aproximar a arte do público. Isso é, fazer exposições na rua, né? A primeira exposição vai ser numa loja que estava desocupada, ali na Praça Tiradentes, bem na frente de um ponto de ônibus, né? A ideia deles é que o pessoal descesse do ônibus e entrasse na exposição. Ninguém faz em Curitiba isso, né? Se a porta estiver fechada, muito menos, né? Mas mesmo com a porta aberta, as pessoas dificilmente entram, né? Então o movimento não durou muito, né? Mesmo porque a arte na rua não vende, né? A não ser na feirinha. Alguns artistas conseguem, né, sobreviver com a feirinha de arte. Naquela época não tinha nada disso, né? Precisavam daí vender seus quadros, etc. Daí começa a questão do mercado. Então o grupo logo foi se desfazendo, mas a mentalidade do Massuda continuou, né? Então o grupo 1, né, durou de 64 a 67, né? Fizeram algumas exposições nesse período e logo se desfez. Eles continuaram muito amigos, né? Foi aí nesse período, né, 67, 66, 67, que eu conheci o Massuda e o pessoal do grupo, né? Havia um bar em Curitiba. Curitiba é o bar, né? O Paulo Leminski já disse isso, né? Sabe que tudo acontecia nos bares, né? Eu não sei como é que é hoje, porque daí eu comecei a trabalhar da manhã à noite. Quando eu terminava às 11 horas da noite, eu não tinha a menor condição de ir para bar nenhum, né? Eu queria era que me pegasse e jogasse dentro de uma cama, né? Então não sei como é que vocês estão, né? Eu me aposentei esse ano, eu estava a fim de recomeçar a frequentar os bares, mas até agora eu me envolvi nessas questões aqui, né? Minha filha às vezes me dá uma dica, mas daí eu me sinto uma figura completamente estranha nos bares, né? Havia um bar em Curitiba chamado Velha Adega, né? Onde normalmente o pessoal ia lá, ia o Bar Palácio, né? O Bar Palácio ia todo mundo, ele ainda existe, não no mesmo lugar, mas era onde se encontrava todo mundo. Mas os artistas iam normalmente na Velha Adega, né? Então, o Valdemar Rosa, né? O próprio Massuda, né? Só acho que o René Bittencourt, que eu não lembro de ter visto lá. Então, aí havia um convívio, né? Foi quando, então, descobri que o Massuda gostava de conversar e ele tinha feito uma pós-graduação no Egito em pedagogia artística. A gente tinha lido todos os autores que eu tinha acabado de ler também, né? Saindo da Escola de Belas Artes. Até Victor Lowenfeld, que eu achei assim, como é que ele foi ler isso aí lá, né? Até no Egito chegava. Lowenfeld foi um grande pedagogo,
que criou toda uma pedagogia para a criança, desde 3 anos de idade, como é que se vai desenvolver a criança para o caminho, né, para formar um público de artistas. Né? E, bom, então, eu sempre conversei muito, batia papo, né, ele logo descartava as questões pessoais, né, e assim a gente foi. Do grupo 1, ele se integra completamente ao movimento artístico do Paraná. Né? Que é, então, essa parte que começa aqui, né? Envolvimento no meio artístico curitibano, né? Professor e teórico. Né? Um grande teórico, poeta, eu falei, né? Mas teórico começa a dar aula, né? Na Casa Alfredo Andersen, junto com o Luiz Carlos Andrade Lima, e que vai dar aula para uma das figuras que eu acho importantíssimas aqui do Paraná, apesar de que fica meio escondido, que é o Josué de Marche, um pintor assim, importantíssimo, e que tem uma parte dessa coleção é do Josué, que também foi amigo pessoal. Né? Gente, eu não era casado naquela época, né? Não tinha casa do pai, você não leva amigos para casa do pai, né? Principalmente um senhor de idade, eu achei esquisito o que se faz de amizade. Gente, os meus amigos, sábado eu fui um aniversário de um grande amigo que estava fazendo 100 anos. Eu não sei o que acontecia comigo, porque todos os meus amigos eram muito mais velhos que eu, né? E, então, o Fernando Veloso tem 95 anos e é como um irmão meu, né? Então eu tinha essa questão, né, de que quase sempre os amigos eram mais velhos. Então, dificilmente... Eu tinha um ateliê do lado de casa, mas nem nesse ateliê eu convidei o Massuda para ir. Preferia conversar com ele no centro, ele gostava, né, de ficar num barzinho, etc. Ou no Museu de Arte Contemporânea. Né? O Museu de Arte Contemporânea tinha, na frente do gabinete do diretor, tinha uma sala com poltronas, a gente passava ali à tarde conversando, né? Então foi, né? Mas ele foi professor na Alfredo Andersen, né? Disse professor do Josué, da Eliane Proli, quer dizer, foi orientador, né? Não foi? Então, a Leila Pugnalone, a gente, se pegar toda a geração 80, né? Praticamente teve contato com ele, né? Ou na casa do Alfredo Andersen, ou no Interamericano, ou ainda no Parque São Lourenço tinha, né, cursos, etc. Então ele foi, né, praticamente ele teve um número bastante grande e fez algumas experiências junto com o Museu de Arte Contemporânea de levar esse trabalho livre, né? Como é que você desperta essa liberdade do artista em certas escolas em Curitiba. Então, tem todo um trabalho pedagógico dele, né? Lamentavelmente, a gente não tem os documentos teóricos. Né? Dizem que ele publicou, né? Um crítico, Amin Azar, um crítico de arte da época dele, diz no texto que ele teria escrito 2 textos muito importantes sobre arte contemporânea. E um texto sobre a beleza, que é a questão principal dele, né? Então, mas eu não tenho esses textos, né? Eu tenho esse texto do Amin Azar. Tá, então aqui a parte central é maior, a gente deixou com as paredes brancas, né? Porque é a miscelânea de cores, né? Aí você tem todas as cores, mistura tudo bem misturadinho, dá branco, né? Tá. Gente, terminamos então com os últimos anos. Gente, em 1998, ele tem um AVC, né? E, gente, eu não senti, assim, quase nada dele ter piorado ou não, né? Mas é claro que, como artista, né, você perde um pouco a confiança em si mesmo. Então ele começa a ressentir um pouco disso, né? Eu lembro aí de visitá-lo daí no apartamento dele, que era bem diante do sol, né? A gente ficava sentado na varandinha dele, conversando e tomando banho de sol. Né? Para mim ele estava normal, né? Só ele reclamava que o apartamento era muito pequenininho e ele não tinha espaço para pintar,
né? Daí ele vai começar a desenhar bastante e também os quadros ficam menores, né? Não são tão grandes quanto aqueles lá da frente, né? Alguns a gente sente, quando ele sentia um pouco, gente, a doença às vezes dá uma raiva na gente, né? Por exemplo, eu não posso andar muito, meu pulmão reclama, fico louco da vida. Mas como? Se eu subir a montanha, eu nunca fui de fazer exercício, mas eu velejava, tentei até planador, essas coisas que não parecem exercício, né? Hoje em dia eu não posso andar uma quadra, né? Meu pulmão reclama. Culpa minha. Se algum de vocês fuma, me desculpe dizer, pare enquanto for tempo. Gente, eu fumei demais e agora estou pagando caro, né? Meu pulmão não tem recuperação, eu tenho que fazer fisioterapia praticamente todo dia, né? Faço de segunda a sexta, né? Essa semana não fiz, por isso vocês vão sentir que eu estou um pouco... Não deu para fazer, né? Então tem algumas vezes, né, eu acho que ele sente um pouco, né, essa questão, eu acho que ele começa a riscar, né? Ele pinta o quadro com bastante massa, depois usa o pincel, né, o cabo do pincel, né, para riscar, né, um pouco assim uma imagem um pouquinho mais violenta, né? Mas é a única coisa. Agora veja, esse é o retrato de uma amiga, né? O retrato da Anne, que é a esposa do Josué de Macho, que foi pintada nesse período, né? Onde a gente vê que não há violência nenhuma, né? Tudo. Eu deixo vir para cá, né? Tá, gente? Então, mais ou menos isso, né? Essa questão da cor, né? Que, a meu ver, é uma cor herdada do Matisse, né? Sobre Matisse a gente conversou, sobre Matisse e sobre Chagall, né? Ele gostava muito do Chagall, né? E por estar numa capital, né? Ele estava no Cairo, né? Capital do Egito, o acesso, né, às informações todas do Ocidente era muito grande, né? E a Revolução Moderna que o Cairo vai fazer, que é esse movimento do Art et Liberté, é um movimento que tem inspiração na arte francesa, né? Inicialmente, o cubismo, né? O manifesto deles tem o quadro A Guernica de Picasso. Então, gente, o Cairo, como nós aqui no Brasil, né, em 22, né? Eles em 38. Vamos recebendo a influência de todos esses movimentos que estão acontecendo nesse início do século, né? Cubismo, futurismo, fauvismo e, evidentemente, o surrealismo. Como não havia vontade nenhuma de uma representação da realidade, a ruptura da arte acadêmica é com o real, é buscar um outro real, uma expressão particular, eles vão chamar isso de surrealista, né? Eu não vejo, nem na pintura, eu sei que todo mundo acha que eu não vejo surrealismo na pintura dele, né? O que eu vejo é essa questão onírica, é o sair do real, né? Gente, o real estava nele, ele era um homem muito consciente da nossa realidade, da realidade que nós estamos vivendo, mas a pintura é o sonho, a pintura é alguma coisa que sai de dentro, que é uma expressão que vai acontecendo. Não sei se vocês pintam, né? Mas é muito interessante, né? Quando a gente vai... Se querem ser bons críticos, façam pintura, né? Façam escultura, né? Para saber como é que a coisa é gerada, né? Como é que se gera isso aqui? A gente olha, até a cena, ele descrevendo um dos quadros que está aí na exposição, né? Então, se puderem, né? Você pode pedir cópia, né? Para terem lá com vocês, não precisa ficar aqui, né? E ver esse videozinho, porque a família conseguiu recuperar vários documentos em VHS, né? De exposições que ele fez, né? E algumas ele vai falando sobre essa obra, vai contando um pouco. Eu tinha conhecimento desses vídeos, acho que foi no começo do ano 2000, a gente fez uma grande exposição, o Kadri Massuda, que é o proprietário da grande maioria das obras que estão aqui, que é o filho mais velho dele, teve um restaurante pizzaria chamado Massuda,
né? E lá as pizzas eram em nome de cada um dos artistas que pertenceu ao grupo 1. Então, nessa época eu ajudei a fazer um evento lá, um bate-papo sobre o grupo 1, chamando todos os intelectuais e teóricos da arte paranaense para a gente conversar. E nesse momento eu vi com eles alguns vídeos, né, que apareceram aqui. Depois disso ninguém sabia mais, perguntei para o cara, e estavam com esse filho dele, o Adriano Massuda, né, que foi o que organizou a exposição lá no restaurante Massuda. Hoje ele é, acho que, secretário-geral do Ministério da Saúde, né? Então, como ele se afastou daqui, eu não tive mais acesso a essa documentação. Mas a documentação está aqui, né? Gente, isso é um resumo, né? Está sendo feito um filme que vai dar mais de 1h30, com todas essas entrevistas que estão aqui, etc., e que já foi prometido que o museu vai receber, né? Agora, quando é que vai ficar pronto, eu não sei. Mas uma coisa, antes de eu abrir um debate, né? Uma coisa muito interessante é que vocês vão ter um livro que vai chegar hoje. O Cadre, o filho que acompanhou toda a nossa pesquisa, essas discussões, etc., tem uma cabeça fabulosa, e foi assimilando isso tudo, e ele escreveu um livro sobre o Alberto Massuda. Tem alguns errinhos, né? Como esse que eu falei, de que o Sem Amin teria participado da primeira Bienal de São Paulo. Alguns nomes que eles não sabiam, que ele não conhecia, né? Pessoas que ele não conheceu e que os nomes estão trocados, etc. Mas é um livro que presta conta de toda a história, né? Desde a vinda, de como é que era a família no Egito, né? Isso mais ou menos que eu tentei contar para vocês assim, rapidamente, de toda a história, né? Gente, eu abreviei bastante, mas podem perguntar agora. O que é? Claro, por favor. Eu gostaria de saber que você tinha citado sobre a beleza ser uma das questões principais do trabalho dele. E eu fiquei curioso de saber como é que essa beleza conversa com a questão do oneirismo dentro do quadro. Então, Gente, a beleza é uma construção pessoal, né? Cada um de nós vai construir essa ideia de beleza. Gente, mas a ideia da beleza, né, do prazer, é uma coisa que está sempre ligada a toda a ideia do Massuda, né? Então, ele busca justamente essa beleza, mas não identificando essa beleza. Um crítico de arte egípcio, não vou lembrar o nome dele, sei lá, disse que não é surrealismo, mas é um realismo psicológico, né? Um realismo particular das pessoas. Então, gente, o que a gente sente no Massuda é essa busca por esse ideal de beleza. O que são essas belezas? É o mundo clássico, né, que são colocados para a gente, né, é o mundo grego, é Apolo, né, as ninfas, né, as graças, né, as cariátides, né, esses elementos. E, claro, né, que para ele a beleza é feminina, né. Algumas vezes ela envolve também a masculina, mas normalmente é a beleza feminina. Ele era um apaixonado pelas mulheres, né? Acho que dá para ver na pintura dele, né? Sempre isso, mas essas mulheres que vão te elevando, né? Por isso a exposição está toda suspensa, né? Porque é sempre uma ideia de voar, né? Gente, voar é uma delícia, né? Não sei se... Eu tentei voar, né? Como é que é? Avião sem motor, como é que tá? Planador. Tentei voar de planador. Gente, é uma maravilha, né? Só que eu não tinha dinheiro para continuar as aulas, né? Então, gente, e gostava muito sempre de estar nas alturas, né? Para poder... Então, é um pouco isso, né? Que eu vejo na obra dele. Mas, por outro lado, ele era homem com o pé no chão, né? Sabia de todos os problemas, etc. E tentava, né, solucionar isso. Ele não teve uma vida tranquila aqui, né? Porque imagine que os artistas daqui, né, daquela época, Teodoro de Bona, Guido Viaro, quase não vendiam. Agora, você imagine um artista egípcio
que chega aqui de fora, né, ele era estrangeiro, todo mundo reconhecia que não tem muito mercado, né? A maior parte dos quadros ele trocava, né, ou por alimento, né, ou por roupa, né? Então a gente encontra em muitas casas obras do Massuda que, né, vieram por esse caminho, né, dele trocar. Até hoje o comércio de arte não é assim, né, no Paraná não é dos mais... Então ele sofreu um bocado, né? Por isso começou a dar aula, como ele era preparado para isso, mas eu descobri, conversando com o Dr. Kadri, que eu estive na origem dessa feirinha que hoje existe no Largo da Ordem, que ela começou na Praça Zacarias. Foi uma amiga minha que me convidou para a gente fazer, que era para ser uma feira de arte e artesanato. E daí logo foi apelidada de feira hippie, porque os hippies estavam na moda e eles que faziam artesanato, né? Daí começou a encher. Eu era responsável por uma exposição. Todo sábado de manhã eu emprestava os painéis do Museu de Arte Contemporânea e a gente fazia uma exposição de mini quadros naquele espaço que é fechado, né? Tem os bancos ali. Ali tinha uma exposição de arte, né? E exposição de artesanato. Conversando com o Kadri, só que ele era completamente... naquela época todo mundo usava cabelo comprido, né? O cabelo acho que vinha até as costas. Ele expunha na feirinha, né? Então, para poder resolver um pouquinho os problemas financeiros, ele fazia artesanato de madeira, sabe? Influenciado pelo pai, evidentemente, né? Então, eles tiveram uma vida bastante difícil aqui, né? Esse início, né? Mas daí ele começa a dar aula e logo se integra, né? Se ele não vendia muito, se os salários não eram muito altos, mas ele conseguiu sobreviver e formar o filho, né? O filho é um dos grandes médicos aqui, e mais um empreendedor, né? Dono de hospital, etc. Então, é assim que ele construiu a sua ideia de beleza, né? Pensando assim na visita também, lembrando da obra que ele tem lá no Largo da Ordem. Aquela obra ela se enquadra mais ali na parte do grupo 1? Não. Ela está aí, né? Ela deve estar por aqui. Já, 88, né? Já integrado ao movimento artístico do Paraná, tá? Agora, a escolha para fazer painel foi a escolha do filho, né? O Kadri... Há um filho do Kadri, neto que é o Rafael Massuda, que também é médico, e que, como fala muito bem inglês, gente, eu não falo nada, né? Mal o português. E para a gente fazer... Não, estou dizendo isso porque eu resolvi escrever em inglês para um crítico de arte, veio com os burros na água. O cara não entendeu o que eu quis dizer, está falando mal de mim para o mundo inteiro. Não, eu quis dizer que o texto dele era leve, gostoso de ler. Expressão nossa. Como é que se diz isso em inglês? O cara ficou uma arara. Meu texto é enganoso. Você não entendeu nada. O Rafael entrou na história por falar inglês, fazer esses contatos. Evidentemente que se empolgou, né, com isso tudo, e é uma das pessoas que está nos ajudando bastante. Aí, né? Ele que fez os contatos. Com o Pompidou eu fiz porque francês eu ainda falo, mas né? Mas aí há uma exposição em Berlim, até na Suécia foi feita uma exposição com obras do Massuda, né? Então você está mais ou menos mapeando isso tudo, né? Vocês devem encontrar na internet essa exposição do Centro Georges Pompidou. Foi uma exposição que passou por vários outros museus. Esse museu da Suécia fez oito sessões da exposição, fez vídeos de cada uma dessas sessões. Gente, muito bem explicado, são os curadores explicando, né, cada pedaço. Eu não sei se é o 6º ou 7º vídeo que fala justamente do Massuda, né?
Isso é, do movimento dele, né? Do Groupe d'Art Contemporain. Né? Então a gente tem mais uma linha aí, né? Então essas imagens foram escolhidas, né? E também aquela outra do anjo, né? O anjo também está na porta do cemitério da Água Verde, né? Mas foi escolhido pelo vermelho. O Massuda falava nessa história, né? Que ele tinha uma fase azul, uma fase vermelha, mas eu só ouvi ele falar dessas duas fases, né? Agora, ele usa todas as cores, né? Mesmo que ele seja predominância do vermelho, né? Agora você veja o que ele tem, eu sei que ele gostava muito do verde. Ele falava muito, e o verde é angustiante, né? Tem lá um verde angústia lá no final, né? Ele era um cara assim super acessível, ótimo. Você nunca via ele falar mal de ninguém, era crítico, né? Ele dava umas facadinhas violentas, né? Mas sim, agradável de conversar, de jogar conversa fora, de bater papo, né? Mas era um sujeito, particularmente, às vezes, um pouco melancólico, né? Todo artista tem essa questão, né, de ter que se fechar e às vezes, um pouco angustiado, né? A situação nossa, né, com o professor, não é das mais confortáveis, se imagine para o artista, né? Que depende de um mercado que nem sempre é fiel, né? Mais uma, por favor. Gostei. Estava pensando assim, que daí talvez eu já vou para outros lugares, porque como eu estou pensando que o Massuda está lá, e o Fouti está lá, e o Massuda está aqui, e o Fouti também está aqui, tentando pensar se existe alguma forma de a gente colocar esses dois artistas para conversar. Os dois juntos. Veja, o problema que o Fouti viveu grande parte da vida dele, pelo menos a vida que eu acompanhei, morando no Rio de Janeiro. Ele era um apaixonado por Curitiba e ele vinha para cá, né? Quando ele vinha para cá, ele reunia os amigos, sim. E eu tive o privilégio de ser um desses amigos que encontrava com ele. Gente, eu tinha um bug em Curitiba, completamente aberto, né? E eu dava aula até 11 horas da noite, tá? E gostava de cinema. De repente, a Fundação Cultural abriu aquele cinema que tinha a sessão da meia-noite, que era onde eu ia. De bug, inverno de Curitiba, tá. Ia lá, quem estava nessa sessão de cinema meia-noite era o Valêncio Xavier e o Fouti, quando estava em Curitiba. De sandália, camisa de manga curta, só um bonezinho, né? E ainda, como é que você vai para casa? Eu vou pegar um táxi. Não, eu te levo. Eu levava o Fouti de bug. Hoje por que eu não deixei ele pegar um táxi, né? Pô, pelo menos ele ia no quentinho, né? Mas ele ia conversando, né? Então eu não me lembro, provavelmente se conheceram, sem sombra de dúvidas, né? Mas se eles tiveram uma relação assim mais próxima, né, não sei como fazer essa ligação tua, né? São duas figuras, né, que tem uma visão internacional, né? Os dois, o Massuda a gente não sabia, descobriu agora, né? Toda essa questão, né? Mas provavelmente conversaram. Agora, o Massuda era muito humilde, né? Ele não, tanto que ele não contava a história dele, né? Não dizia nada, dizia não. Era como se ele quisesse colocar uma pedra sobre todo o passado, né? Agora, eu acho, né, pelas conversas que eu tive, que ele gostou de estar no Brasil, sabe? Talvez tenha sido um local, né, pelo menos aqui no Paraná, um local onde ele se sentiu bem. Para nós, né, o estrangeiro é aquele cara que fala um pouco diferente, né? A gente não tem, todos nós aqui somos estrangeiros de uma forma ou de outra, né? Você vai pegar o sobrenome, nós, todo mundo, né, é difícil você ter alguém. Agora, temos também, eu, por exemplo, tenho, com toda essa questão branca, etc., eu tenho ancestrais lá atrás, índios. Tá? Eu acho que a nossa mistura é muito grande, então você não pode ser contra nenhum estrangeiro, né? Então essa questão, ele se deu bem. E se deu bem porque conheceu o Nilo Previde, que tinha aquele ateliê, reunia
O Nilo Previte era um romântico. Ele acreditava que a arte ia salvar o mundo. Então o que ele fazia? Ele tinha um lugar quentinho, com café quente, com cachaça, e ele saía procurando pessoal perdido na rua, levava para lá, tinha um local mais aquecido, podiam tomar um cafezinho quente, tomar uma caipirinha, etc. E tentava ensinar essas pessoas a fazer arte, a fazer gravura. Né? O Nilo Previte sim fazia gravura. Né? Tá? E logo ele conhece o Alcir Xavier, porque tem uma história interessante, né? Nesse período que ele está em Roma, né? Que ele vai estudar em Roma, ele vai estudar na Academia de Roma. Lá ele vai fazer o curso de cinema. Só que, naquele mesmo momento, a professora Dalice Araújo também estava fazendo um curso de pós-graduação na Academia de Roma. Né? E eles se conheceram lá. Tá? Então, eu não sei se isso serviu também de pretexto para vir para Curitiba, isso eu não posso te dizer, mas que eles se conheciam, e a Dalice Araújo, naquela época, ela tinha o Círculo de Artes Plásticas, que funcionava no subsolo da Biblioteca Pública, tá? Que ele começa a frequentar. E o Círculo de Artes Plásticas era uma espécie de um ateliê livre, tinha o orientador era o Alcir Xavier, que é outra pessoa importante para o Massuda, né, que vai também encaminhar o Massuda nesse movimento de renovação. Tá? Mas o ateliê da Alice, o Círculo de Artes Plásticas, era uma espécie de ateliê para ter um espaço para você poder pintar, esculpir, desenhar, e ter um modelo também, né? Porque sempre para nós o mais difícil era a gente poder pagar um modelo, né? Tá? Sozinho, né? Então você reunia um grupo, né? O meu grupo também, a gente criou um ateliê na entrada das Mercês ali, para poder ter um espaço nosso, e aí a gente contratava modelo, né? Éramos 6 colegas, nós 6 você cotizava, né, para ter modelo, para ter o espaço, né, e terminava sempre com um jantar. Certo? Muito obrigada. Imagine, não, mas temos tempo ainda, não? Temos... 2 minutos? Não sei. Fiquem à vontade, gente. Se mais alguém... Gente, se quiserem perguntar, por favor. Você comentou, Beni, que o Massuda ele deu aula na Casa Alfredo Andes. Isso. Ele não chegou a dar aula, por exemplo, na Belas Artes? Não, não. Então, a influência do Massuda ele se deu nesses espaços. Nesses espaços. O Interamericano. O Interamericano. Aí ele teve muito contato, geração mais jovem, né? E o Alfredo Andes, que tinha mais ou menos uma organização de escola, né? Lá tinha uma escola importante que era ele e o Luiz Carlos Andrade Lima. Né? Então, no caso, o Massuda ele mais influenciou do que foi influenciado nesse período, nesses anos que ele viveu aqui no Brasil, por exemplo. Veja, quando você vai percorrendo aqui, ele vem de uma pintura, para mim, expressionista, escura, sem luz. E quando ele chega aqui, ele vai iluminando. Claro que ele vai ser influenciado. Da mesma forma que eu não posso dizer que ele foi influenciado pelo Matisse ou pelo Chagall. Mas Matisse e Chagall estão aqui. Né? E tem muito aqui da nossa luz e da nossa cor. Né? Então, eu acho que tem essas questões, sim. Né? E essa geração que ele influenciou mais é essa geração da década de 90. 80, né? 80 a 90. 80 a 90. Que são? Não, eu falei da Eliane Prolich, na Leila Pugnalone, que eu lembrei. Mas tem muito mais gente aí que não veio na minha cabeça agora, né? Porque, principalmente na Alfredo Andes, a Eliane Prolich acho que era do Interamericano, né? Do Centro Cultural Brasil e Estados Unidos. E ele tinha algumas experiências que fazia através do MAC, né? Em escolas. Né? Pegar uma turma e desenvolver um trabalho e depois expor esse trabalho no MAC. Né? Então, teve uma exposição importante que ele vai fazer no MAC, dos trabalhos dos alunos, terminando com os trabalhos dele. Ele tinha essa formação em pedagogia. Né? Ele era formado em pedagogia. Pedagogia artística. Na Belas Artes. Não. Acho que não... Estou só tentando não sei como é que era essa relação dele com os outros artistas da época, amigo, que eram influentes e que davam aula na Belas Artes. Né?
Pois é, mas quem que dava aula naquela época? Ninguém dos amigos dele? Não. Quem vai começar a dar aula depois é o Calderari, e o Calderari vai começar a dar aula na época que eu entrei na escola. 66, 67, tá? Que é um dos amigos dele. A Helena Von, que nunca deu aula na Belas Artes. O João Osório vai entrar muito tempo depois, né? Então, eram amigos de convívio, de exposições. O Massuda não faltava exposição, e não faltava o diálogo, né? Isto é, a conversa. Ele gostava, assim, como eu falei, tinha uma formação teórica muito grande, né? Que vem... E aqui também, né? Ele nunca deixou... Era um grande leitor, né? Tanto que também um grande poeta, né? Isso é a minha outra pergunta, não sei se vai dar tempo de você responder, mas se a gente tem algum registro dessas poesias dele, tem. Se vai ter aqui na exposição alguma coisa? Eu começo com a poesia ali, né? Com a poesia. Tem. Foi publicado uma seleção de poesias. A seleção foi feita pelo Dr. Kadri, né? Dessas poesias, então tem um livrinho, Poesias de Alberto Massuda. Eu falei, se por acaso vocês não tiverem esse material, você pode pedir. Parece que esse livrinho de poesias está meio que esgotado, né? Mas os outros 2 livros... A questão que tem um que eu fiquei muito brabo na época, porque o título do livro é Gravuras de Alberto Massuda. O que vocês entendem por gravuras? Gravura, estilo gravura, litogravura. O Massuda nunca fez isso. Nunca fez gravura, ele fez desenho. Então, alguém deu um nome de gravuras, está completamente equivocado, né? Então eu meio que abominei aquele livro. Mas ele tem né, um resumo da vida do Massuda muito interessante lá, né? Esses livros ainda existem, né? Eu acho que o Massuda, o Kadri vai colocar disponível para vocês, né? Mas tem um livrinho de poesias. Eu tenho certeza que o MAC tem, né? Biblioteca do MAC tem. É um livrinho de capa preta, é pequenininho, né? Mas ali tem uma seleção de poesias. Essa poesia que eu pus ali na frente, eu tirei de lá. E ela dialoga muito com o que você falou sobre a exposição. Como? A poesia que tem ali, ela dialoga muito com o que você falou da exposição. Que é o voar, né? Justamente eu escolhi por causa dessa questão, né? Porque tudo voando aqui, né? Obrigada, Jenny. Imagine, gente. Adoro vocês, eu acho que vocês fazem um trabalho assim sensacional. E são admirados por todo mundo que vem aqui, né, que fala que é uma maravilha o trabalho que vocês fazem, o preparo que vocês têm, né? Gente, isso é importante. Gente, tudo vem da paixão. Vocês veem, eu sou apaixonado por isso aí, quer dizer, faço minha pesquisa em arte porque eu gosto, né? Poderia estar em casa, né, tomando uma caipirinha, tá? Aposentado, estou aqui fazendo uma exposição. Tá? Gente, então, podem contar comigo quando precisarem, quando quiserem conversar, né? Mas sejam apaixonados, né?